Olá, bom dia. Mais uma quinta-feira aí, programa Diretoria em Foco, né? Hoje temos bastantes assuntos aqui para estar falando durante a programação. A gente pede aí que todos que estejam na live aí, assistindo a live, participe, faça perguntas. A doutora Karina, o doutor Hernandes está aqui. Pode se apresentar. Olá, boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Estamos iniciando mais um programa Diretoria em Foco, né, Zé Hilton? E o doutor Hernandes aqui dá uma saudação aqui também para o pessoal. Boa tarde a todos e a todas, agradecer a presença de vocês. Estou retornando de férias, né? Então, semana passada não participei, mas a partir de agora vou estar todas as quintas-feiras aqui. Exatamente, então vamos lá. Hoje, né, lembrando a todos e todas, né, que participam aqui da live com a gente, que para vocês estarem participando do sorteio é importante, além de permanecer, né, durante a live com a gente, vocês vão ter 15 segundos para confirmar a presença de vocês, né, no sorteio, que vocês também respondam a enquete do dia. Então vamos lá, doutor Hernandes, conta pra gente aí qual é a enquete do dia. Tá, vamos fazer a leitura. Também vamos falar sobre o tema aqui, né? Muito importante, sobre o plano de saúde. Exatamente. Fala aí qual é a enquete do dia pra gente. Então, vamos lá. Enquete do dia. Você ou seus dependentes já utilizaram alguma clínica da rede de convênios com o Sitcom? Respondam aí sim ou não, até 12h50. Perfeito. Agora a gente vai passar aqui para o momento, né, da saúde, né, que a gente está falando sobre doença ocupacional, tá, Zé? Nós estamos falando sobre quais são as doenças, passando aqui para o pessoal algumas informações sobre isso. E hoje a gente vai tratar, doutora Hernandes, sobre a estabilidade provisória do emprego, né? Isso. O acidente de trabalho, gente, ele repercute e gera efeitos no contrato de trabalho entre empregado e empregador, o que deixa clara a importância de descobrir a origem do acidente ou da doença sofrida pelo empregado, bem como a importância que representa para o empregador ver-se eximido dessa responsabilidade. Então, os principais efeitos derivados na relação empregatícia decorrente deste acidente de trabalho, né, desse acidente laboral, corresponde justamente à suspensão do contrato de trabalho, né, e o reconhecimento da estabilidade provisória ao emprego, a esse trabalhador ou trabalhadora que sofreu o acidente ou teve, né, uma doença, por exemplo, equiparada, né, a acidente de trabalho. A estabilidade provisória, gente, ela decorre justamente da doença profissional e é uma garantia que assegura a manutenção do contrato de trabalho, independentemente da vontade do empregador. Ela pode ser aplicada para trabalhadores que se encontram em determinadas situações de caráter especial e em decorrência de autorização de lei. Quando o funcionário está abrangido pela proteção ao emprego, o empregador fica impedido de dispensá-lo, salvo em caso de justo motivo. Exato. Ok? Então, o artigo 118 da Lei 8.213 de 91 diz o que aí pra gente, doutor Hernandes? Isso. Essa lei, ela trata sobre benefícios previdenciários, né? Exatamente. E aí traz uma previsão sobre a estabilidade, né? Para o trabalhador que foi acometido aí por doença ocupacional. E diz o artigo 118 o seguinte: o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Conforme inteligência do artigo citado, o trabalhador vítima de acidente de trabalho goza de estabilidade pelo período de 12 meses após a concessão do auxílio acidentário, independentemente da percepção do benefício acidentário concedido pelo INSS. Dessa maneira, não pode ser dispensado de forma arbitrária ou sem justa causa. Essa proteção busca possibilitar que o empregado se readapte e se reinsira no mercado de trabalho, sendo que sua obtenção ocorre no 16º dia de afastamento, quando o trabalhador passa a receber o benefício de auxílio-doença da Previdência, tendo seu contrato de trabalho suspenso. Tais medidas têm como objetivo assegurar a proteção ao emprego
em razão da doença ou acidente de trabalho. Por fim, é importante destacar que, caso o empregado seja dispensado durante o período de estabilidade provisória sem justa causa, terá direito de pedir judicialmente que seja reintegrado ou até mesmo receber uma indenização pelo tempo em que estaria resguardado pela estabilidade. Então, uma recomendação aqui final, né? O Sitcom disponibiliza a todos os associados e seus dependentes uma ampla rede de clínicas conveniadas com as mais diversas especialidades médicas, onde os trabalhadores poderão usufruir de cuidados, inclusive para a prevenção e detecção precoce de doenças. Na sede do Sitcom, os associados e dependentes têm à disposição um consultório de fisioterapia completo com profissional qualificada, 2 consultórios dentários com equipamentos e profissionais de alto nível e uma ótica exclusiva para atendimento completo para os devidos cuidados com a visão de seus familiares e dependentes. Juntos somos mais Sitcom em ação. Exatamente. Então, né, nós aqui, né, do sindicato, nós estamos aí para atender vocês, né, seja na área social, seja através dos convênios que o sindicato possui. Então, se você ainda não se filiou, né, e é da categoria, se filie ao sindicato para que você possa estar usufruindo dos benefícios também, dos convênios que o sindicato tem, porque aqui o sindicato ele luta por melhorias para a categoria, né, Zé? E sempre está trazendo convênios excelentes para vocês, ok? E aí, Léo, temos alguma interação? Temos sim, doutora. Já temos aqui, ó, Lidiane Michel, temos Olá, o Luciano Bom dia, Alexandre, Lidiane. Boa tarde, aliás. Boa tarde Perdão. a todos aí. temos o Fábio Márcio, temos a Boa tarde, Didinha Fábio. Santos, Boa tarde. Mileide Mendonça, temos o Marcos Antônio Barbosa, Marcele Nobre Santos, Opa, temos vamos aqui lá. o Carlos Silva, todos desejando já uma boa tarde. Boa tarde. E Sejam hoje bem-vindos. eu falei agora há pouco, né, sobre o sorteio, mas eu não falei qual é o prêmio do dia, né? Mostra Vamos aí, Léo, lá. mostra pra nós aí, Vamos mostra aí. aqui. Olha que Até eu quero ganhar um bacana. cooler desse. né? Olha, gente, olha um super lindeza cooler aí. desse aqui, ó. Eu acho que eu vou sair da live e vou entrar para Participa lá pra poder participar do ganhar, sorteio também, né? Só lembra da regra, doutora. Ó, vamos lembrar das regras do sorteio, para que Isso aí. você, trabalhador ou trabalhadora que está curtindo aí, assistindo a nossa live hoje, Vai ter que você tem que ganhar. participar da enquete do dia, responder sim ou não, tá? Participar. E você vai ter 15 segundos para responder ganhei, né? Lá na nossa live após o sorteio, ok? Só tem até Então, meio-dia e 50, né, pra não, fazer o isso. sorteio a gente vai fazer, né? Antes. Para responder a enquete até meio-dia e 50. E o sorteio nós vamos estar fazendo e você fique ligado. Então, lembrando, qual é a enquete do dia? Você e seus dependentes já utilizaram alguma clínica da rede de convênios com o Sitcom? Responda Isso aí. sim ou Sim. não até meio-dia e A gente 50. também tem que pedir, doutora Karina, para o pessoal curtir, compartilhar e comentar em nossa live. Exatamente. Curte aí, compartilha. Vamos aí integrar mais pessoas para estarem aqui conosco, sabendo e aprendendo, né, também algumas coisas, né, de direito, que a gente está sempre trazendo informações, instruções, trazendo informações sobre a categoria, obras, onde está ocorrendo, o que aconteceu, andamentos de processo. Lembrando que a gente só traz andamentos de processo de ações coletivas aqui no nosso jurídico. Então, vamos agora para o tema do dia, tá? Que nós vamos estar aqui falando sobre o tema do dia. A não sei que o Zé tem alguma notícia Zé, para trazer, gente? É a notícia É, da dos categoria setores. Vamos Tem lá, aí? tem Aliás? bastantes assuntos. Antes eu vou parabenizar o José Ailton Júnior, hoje fazendo aniversário, né? Meu filhão. Parabéns! Muito bem! Aí, Felicidades! já tem uma netinha linda, maravilhosa. Parabéns aí, filhão. Deus abençoe. Muita saúde e paz, né? Vida longa. E passar aí as situações das convenções, né? Que ainda a gente estamos em busca aí de fecharmos convenção leve e pesada. Ainda está junto com a patronal lá. Está um pouco agarrada lá, mas de repente esse mês aí a gente já consegue desenrolar aí, né? Temos reunião agendada aí junto com a patronal, com a pesada, né? Falando da pesada, dia 9, pré-agendado para o dia 9. Aí a gente está indo às frentes de obras e
está conversando com os trabalhadores, né? Tanto da pesada, da leve, assim que a gente tiver uma posição definida, a gente está indo com o informativo para passar para os trabalhadores. Exatamente. Ok? Bacana, hein, Zé? Então, aí, ó, vocês, trabalhadores da categoria leve, prestem bem atenção nessas situações aí de obras, de tudo que o pessoal está passando aqui para vocês, de Os dissídio. trabalhadores têm perguntado, né? A gente Entendeu? temos que estar passando as informações para eles. Não temos uma definição ainda, né? Uhum. Mas assim que a gente tiver, a gente vai estar informando aí nos informativos na frente de obras ou nos e-mails e sites do próprio sindicato. Exatamente. Alguma interação, Léo? Fala aí com a Sim, gente. doutor. Quando a senhora perguntou sobre os convênios, né, se o pessoal já usou, a Marcele Nobre deixou assim: eu já fui ao dentista do sindicato, atendimento maravilhoso. Ah, que isso bom, aí. obrigada. São essas situações que a gente precisa saber, porque o sindicato, ele quer sempre oferecer convênios bons, saber se vocês estão sendo bem atendidos, bem recebidos em todos os departamentos e todos os convênios fornecidos pelo sindicato, ok? Então, sempre responda às nossas enquetes aí, porque a gente precisa ter esse feedback de vocês, trabalhadores. Né? Dando continuidade, a doutora Paula está aqui assistindo. Ela deixa assim: ó, boa tarde a todos. Estou Boa tarde, aqui doutora Paula. na correria ao Citicom. É uma referência no Brasil. Eu, como diretora sindical, há mais de 28 anos. Minha vida é Citicom. Amo vocês. Opa, boa tarde, doutora Paula, Boa que hoje tarde, não doutora está Paula. aqui conosco, né, para brilhantar a nossa live, porque ela está na correria aí resolvendo algumas pendências com empresas, né, se eu salvo engano, em reunião com empresas sobre a questão da LCD, né, que está gerando alguns impasses, e ela está lá à frente disso aí, junto com a diretoria, para resolver essa questão dos trabalhadores da LCD, tá bom? Então, hoje ela não está aqui na nossa live por conta disso. Mas tá ligadinho. Mas tá ligadinha aqui na Rádio Citicom, isso aí. Tamo junto. Então, hoje, né, doutor Hernandes, nós, dando continuidade aqui nos nossos assuntos, nós falamos semana passada, né, sobre atestados médicos e nada mais importante do que hoje a gente trazer um assunto que vem sendo sempre polêmica e trazendo sempre dúvidas no nosso setor jurídico, que é sobre plano de saúde, né? O plano de saúde normalmente é concedido, né, de forma voluntária pela empresa, né? Mas isso geralmente não é obrigatório, esse fornecimento. Geralmente ele vem entabulado, né, vem fechado em convenções ou acordos coletivos, para que ela seja realmente uma questão de ordem, né, uma obrigatoriedade, ok? Então, o plano de saúde, né, não existe nenhuma lei trabalhista que obrigue as empresas a fornecê-los. Então, é um direito que você, trabalhador ou trabalhadora, tem através do seu sindicato de classe, através de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo de trabalho, tá? É importante esclarecer, né, que o plano de saúde, ainda que custeado integralmente pela empresa, não configura salário in natura, ou seja, o valor pago ele não vai refletir nas demais verbas rescisórias, né, como férias, 13º, fundo de garantia, INSS, entre outros, ok? E o plano de saúde também ele não integra o salário. Uma vez concedido pelo empregador, ele não pode mais ser suprimido, tá? Ele deve passar a integrar o patrimônio jurídico do empregado e o seu cancelamento constitui alteração lesiva ao contrato de trabalho e é vedado pelo artigo 468 da CLT. Passando isso, essas considerações gerais aqui que eu passei para você, trabalhador e trabalhadora, nós vamos aqui responder alguns questionamentos sobre essa questão de plano de saúde. Doutor Hernandes, responde aí para a gente. É obrigatório pagar plano de saúde para o funcionário? Essa é uma das maiores dúvidas, tanto de colaboradores quanto de empregadores. Se é a empresa e se ela é obrigada a oferecer o plano de saúde, de acordo com a CLT, não existe uma obrigatoriedade legal para que todas as empresas forneçam plano de saúde aos seus funcionários. É um benefício. No entanto, essa questão pode mudar de acordo com a situação. Em alguns casos, o plano de saúde pode se tornar obrigatório devido a acordos ou convenções coletivas de trabalho
firmado entre sindicatos e empregadores. Doutora Karina, como funciona o desconto do plano de saúde na folha de pagamento? Então, olha que interessante, né? Falando sobre essa questão, né? Passando a entender mais sobre essa questão do plano de saúde, o desconto desse benefício, quando a empresa oferece, ela pode arcar com o custo integral do plano ou compartilhar o pagamento com o funcionário. Ou seja, o funcionário também ele pode ter, né, esse desconto. É chamado, né, que a gente chama de coparticipação, quando o modelo de custos ele é compartilhado, ok? Então, na coparticipação, doutor Hernandes, o funcionário paga uma porcentagem do valor mensal do plano e normalmente ele é descontado diretamente da folha de pagamento. É bom sempre a gente destacar que para que a empresa forneça, né, que a empresa faça esse desconto, o colaborador ele precisa formalmente, ou seja, ele tem que preencher, ele tem que ter preencher através de um termo de adesão assinado ou uma cláusula específica no contrato de trabalho para que ele tenha esse desconto, ok? Então, a empresa, ela só pode fazer esse modelo conhecido como coparticipação se você, trabalhador ou trabalhadora, autorizar, tá bom? Ou que venha expresso no seu contrato de trabalho. Além disso, é sempre importante lembrar que a soma dos descontos dos benefícios na folha de pagamento, incluindo o plano de saúde, vale transporte, entre outros, não pode ultrapassar 30% do salário bruto do funcionário. Essa regra justamente existe, né, para proteger o colaborador e garantir que ele tenha uma remuneração líquida suficiente para que possa cobrir todas as suas despesas básicas, porque se a empresa descontar um valor superior, pode pôr em risco as despesas básicas que o trabalhador tenha mensal. Então, o desconto do plano de saúde e demais descontos que tenham no seu contra-cheque não pode ser superior a 30% do valor que você ganha mensal, né, do salário bruto, ok? Doutor Hernandes, conta aqui pra gente. Plano de saúde pode ser cancelado pela empresa quando o trabalhador está afastado por doença? Não, não pode. Na CLT, este direito é previsto no artigo 468 da CLT. A empresa não pode tirar o plano de saúde de quem está afastado. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 440, que também diz que o plano deve continuar valendo durante o afastamento. Então, vou fazer a leitura aqui da súmula 440, que diz o seguinte: assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de doença por acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez. Sobre esse tema aqui, né, essa pergunta, eu já fiz algumas reclamações em que os trabalhadores estavam afastados, recebendo auxílio-doença, e a empresa resolveu dispensar eles, enviando telegrama, né, comunicando eles já dispensa sem justa causa e cancelando o plano de saúde. Então, Ou seja, duas grandes arbitrariedades, né? Porque quando a pessoa entra por auxílio-doença, né, o contrato de trabalho dela fica suspenso. Exatamente. Então, através de ação trabalhista, eu obtive lá a nulidade da dispensa e a condenação da empresa para que mantivesse o plano de saúde aos trabalhadores. Exatamente. A manutenção deste plano de saúde, o que é obrigatório no caso de afastamento, né? Porque é quando o trabalhador mais precisa, ele está doente, é lógico que ele vai precisar daquela manutenção daquele plano de saúde. Justamente que ele mais precisa, no momento mais frágil, a empresa vai retirar. Pois é, ele está no curso de um tratamento. E aí simplesmente dispensa o trabalhador, cancela o plano de saúde, não faz sentido algum, né? Exatamente. Formou um problema sério para a empresa. Então a empresa, na verdade, está querendo reduzir custos, deixando de pagar ali o plano, né? Mediante essa conduta, mas está totalmente equivocado, né? Me fere aí a CLT, né? Cabe processo. Então a Justiça restabeleceu a regularidade, né? Determinando a nulidade e o restabelecimento do plano de saúde.
Doutora Karina, a empresa pode cancelar o plano de saúde em caso de inadimplência por parte do empregado? Então, olha que interessante, né? Sim, neste caso, gente, a empresa, por falta de pagamento frequente ou fraude, né? A operadora, ela pode sim cancelar o plano de saúde, mas somente neste caso. No caso que o doutor Hernandes falou por afastamento do funcionário, não pode. Se você está em dia com a sua parte, se você paga, né, a coparticipação junto no plano de saúde, você ajuda a pagar as mensalidades, se você paga, você não pode ter, né, o plano de saúde cancelado. Mas a partir do momento que você passa a não mais efetivar o pagamento e ficar inadimplente, você sofre esse risco, essa sanção, como qualquer contrato de plano de saúde existente no nosso país, ok? Léo, alguma interação? Temos sim, doutora. Diga aí. Temos aqui a Roberta Leandro desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Boa senhora tarde, Leandra. dona Temos o Roberta. Rafael Monteiro. Temos Boa o tarde. Boa tarde, Cosme Rafael. Batista. Boa Temos tarde, o Valtir Cosme. Oliveira também aqui, ó, ele deixou uma informação aqui pro pessoal da Reduc, né? Opa. Boa Dizendo tarde. assim, ó, boa tarde a todos, um ótimo programa para toda a categoria. Obrigado. Informo que a festa da Associação do Parque da Liberdade no estacionamento da Reduc, que seria nesta sexta-feira, foi adiada para terça-feira, dia 8 de julho. Teremos atendimento no Poupa Tempo com vários serviços para a categoria. Bacana aí, Legal. ó. Você, trabalhador, Bom. trabalhadora que quer fazer algum atendimento, ó. Terça-feira vai ter no estacionamento da Reduc aí, ó. Poupa Tempo com diversos atendimentos para os trabalhadores, né? Você vai poder aí tá precisando fazer uma identidade nova, algum serviço, né, que o Poupa Tempo faça, você vai poder utilizar aí na terça-feira, Ótima ok? iniciativa, né? Ótima iniciativa. E aniversário da associação, né? E aniversário da associação, Parque da Liberdade, da Parque da Liberdade. cujo presidente é o... Carlos Antônio Vieira, É. Hugo Gaguinho. O vulgo Gaguinho. Mais alguma interação Temos sim, aí? doutora. Temos aqui o Kleber Almeida também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, tarde, Kleber. Kleber Almeida. Sempre presente conosco aqui, né? Isso. Pastor Geandro Silviano Pastor também, que Geandro. desejando uma boa tarde a Boa todos. tarde. Estão devendo uma visita aqui, Tô né? devendo. E Leide Mendonça deixou assim, doutora Karina, você é maravilhosa, sempre deixando claro todos os assuntos. Obrigada, obrigada. Agradeço o carinho. Então, vamos lá, continuando aqui? Vamos. Antes disso, lembre-se de responder a nossa enquete para que você esteja participando aí do sorteio. Mostra aí lá o nosso sorteio de hoje. Olha quem vai ganhar esse cooler maravilhoso, ó. Curtir e compartilhar, né? Curtir e compartilhar em nossa live. Vamos lá. Responda a enquete do dia até 12h50. Em você ou seus dependentes já utilizaram alguma clínica da rede de convênios com o Citicom? Resposta Sim até ou não? 12h50. Sim ou não? Responde aí pra gente. Dando continuidade aqui, doutor Hernandes, conta aqui pra gente. A empresa, né, é obrigada a manter o plano de saúde durante o afastamento pelo INSS? A resposta é sim. A empresa deve manter o plano se o funcionário estiver afastado pelo INSS. Isso vale para quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez até o fim do contrato. Exatamente. Doutora Karina, a empresa pode cancelar o plano de saúde de funcionário aposentado por invalidez? Olha, isso é uma questão que nós temos muito aqui no nosso jurídico, né? Muitas vezes as pessoas são afastadas por invalidez e tem empresas que acham que podem simplesmente chegar e cancelar o plano de saúde, tendo em vista que aquela aposentadoria por invalidez passou-se longos anos e a empresa acredita que se tornou definitiva, né, aquela situação, e acha que pode simplesmente cancelar o plano de saúde. Não, ela não pode. O afastamento, né, seja ele auxílio-doença ou afastamento do funcionário por uma aposentadoria por invalidez, ele não interrompe o vínculo empregatício, tá? Se a empresa ainda ofertar plano de saúde para os funcionários ativos, não pode cancelar o convênio do empregado aposentado por invalidez. Inclusive, ela não pode cancelar nem dos seus dependentes, tá bom? Então, se você é aposentado por invalidez
e você ainda tinha o plano ativo pela empresa, saiba que a empresa não pode cancelar. Se ela cancelou, você tem que ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para que ela venha a fornecer novamente esse plano, tá? Porque foi uma arbitrariedade do contrato de trabalho, ok? Doutor Hernandes, conta aí pra gente. Trabalhador que foi demitido, ele pode continuar com o plano de saúde? Essa é uma pergunta frequente, né? Nós tivemos um caso aqui semana passada sobre isso. Vamos lá. Às vezes a pessoa está ali no tratamento, né? Talvez numa situação tão grave, mas está no tratamento médico. E aí sobrevém a dispensa, né? E aí esse trabalhador pode continuar com o plano? E a resposta é sim. Você pode continuar com o plano de saúde após ser demitido, desde que a demissão não tenha sido por justa causa e você tenha contribuído para o plano enquanto empregado. Aliás, o direito ao plano de saúde após a demissão está previsto no artigo 30 da Lei 9.656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde. A opção foi regulamentada pela RN número 488 de 2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Se o colaborador contribuía com parte do pagamento do plano de saúde durante o período em que trabalhou na empresa, com desconto em folha, ele tem direito de permanecer no plano. Por outro lado, se a empresa era responsável por pagar integralmente o valor do plano de saúde, o ex-funcionário não terá direito a manter o benefício. Doutora Karina, posso manter meus dependentes no plano de saúde? Sim, você pode manter seus dependentes no plano de saúde, né? Inclusive no caso após a demissão, ok? Porque se eles estavam incluídos no seu contrato na época que você manteve, fez e pagou, né? Juntamente com a empresa as mensalidades, você vai poder sim continuar com o plano de saúde, ok? Inclusive com os seus dependentes. Logicamente, né? Vou fazer uma pergunta agora aqui para o doutor Hernandes com relação a isso. Logicamente que tem uma certa peculiaridade aí. Isso daí não é 100% rígido, né? Mas você vai poder manter as pessoas. E agora, doutor Hernandes, e se aí nesse curso desse plano de saúde, se a pessoa, por exemplo, tiver novos filhos nesse período, ela vai poder incluir nesse plano de saúde após a demissão? Sim, a resposta é sim. A lei garante a você este direito. Se você adotar ou tiver filhos biológicos no período, será seu direito incluir todos no plano de saúde. Inclusive, esse direito está previsto na Convenção Coletiva REDUC. Mesmo demitido? Sim, sim. Porque durante ali o contrato de trabalho, ele tendo ali filho, né? Trabalhador ou trabalhadora, então o plano de saúde é extensível aos dependentes. É extensível, exatamente. Entendeu? Por força da Convenção Coletiva REDUC. E aí, Léo, mais alguma interação, alguma pergunta? Referente ao tema Que bacana. sobre o plano de saúde, uma página assim, Nova Opções, deixou assim: as empresas não dão plano no consórcio BR 493? Não. Ali é fora da REDUC, né? É fora da REDUC. Na convenção não... Ali é pesada, né? Não fala sobre o plano de saúde. Isso. Não Aí, tem essa A obrigatoriedade. gente até tentamos lá, por força de cobrança dos próprios trabalhadores, porém a empresa alegou que quando eu sou obra, eu sou sem plano de saúde. Então não tem como incluir. Entendi. Tá bom? Então, entendeu, trabalhador? Qual é o nome da pessoa? É uma página, Nova Opção que está escrito. Nova opção. Então, para que a empresa possa fornecer o plano de saúde, como eu falei no início, ele não é obrigatório, né? A não ser que exista a convenção coletiva. Nós temos aqui hoje a convenção coletiva da REDUC, que tem essa possibilidade
para que, né, estabelece esse direito ao trabalhador e trabalhadora para que a empresa forneça o plano de saúde. Na convenção coletiva pesada e na leve, nós não temos essa obrigatoriedade, né? Nós já tentamos incluir e tal, mas a gente nunca conseguiu obter, né, do sindicato patronal essa concordância. Então, a empresa ela não está obrigada a fornecer o plano de saúde, ok? Dando continuidade, temos a João Barbosa, temos a Ana Lúcia, temos aqui o Marcelo de Carvalho, temos o Manassés Nunes, todos aqui desejando uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. aí. Obrigada por vocês estarem aqui na live. Curtam, compartilhem, comentem. Lembre-se também que daqui a pouquinho nós vamos estar sorteando um cooler maravilhoso para vocês. Respondam à enquete. Você e seus dependentes já utilizaram alguma clínica da rede de convênios com o Citicom? Sim ou não? Até 12h50, hein? Coloque a sua resposta. Para ganhar o prêmio tem que curtir, compartilhar e Comentar a e enquete, ficar né? vivo na live, porque Isso são aí. 15 segundos para você responder. Ganhei. Isso aí. Temos aqui também o Evaldo Santos, Diego Lima e também a Mara Vieira desejando uma boa tarde. Boa tarde a tarde, boa tarde, todos. Mara. Obrigada aí por participar. Então, Vamos lá, voltar ao doutor tema Hernandes. aqui. Doutora Karina, a próxima pergunta. O trabalhador que tinha coparticipação pode continuar com o plano de saúde? Olha que interessante, as pessoas confundem, né, coparticipação com o pagamento da mensalidade, né? E a gente vai ter que desmembrar isso. É importante lembrar, gente, que a simples coparticipação para exames, consultas e procedimentos, em princípio, não é considerado como pagamento de mensalidade, doutor Hernandes, como exige a norma, né? Mas há alguns anos, né, a Justiça adotou essa definição e retirou o direito de continuar com o plano de saúde após o aviso prévio daqueles que nunca contribuíram com o pagamento da mensalidade. Então, para que você tenha o direito de continuar com o plano de saúde, é necessário que você contribua com a mensalidade, além da questão da coparticipação. Porque a coparticipação, gente, ela não é considerada como pagamento de mensalidade, tá? Mas isso também não afasta o direito de você requerer portabilidade ou, em caso de doença grave, buscar e obter na Justiça a prorrogação excepcional do contrato do plano de saúde, tá bom? E em caso de tratamento, né, de doença grave, o plano de saúde ele deve ser mantido, mesmo se o empregado não contribuía com o plano. Isso, nós temos entendimentos, né, dos temas 989 e 1082 do STJ, ok? Que ele fala justamente sobre isso, sobre o plano de saúde coletivo empresarial, onde nós trouxemos aqui um exemplo de uma viúva, de um ex-empregado que era portadora de câncer, e ela não contribuiu uma mensalidade com o plano, mas ela conseguiu, né, obter na Justiça a manutenção do plano, porque ela tinha a realização de uma cirurgia urgente, entendeu? Então, a extinção, né, da relação de emprego com o empregado, né, que veio a falecer, ele não retirou o direito dela de ter o plano de saúde até realizar esse procedimento médico. Então, cada caso depende de um estudo, de uma análise, aqui tanto pelo nosso jurídico, e caso vocês precisem consultar um advogado especialista nessa área, né, nessa área de direito médico. E aí, doutor Hernandes, uma pergunta que sempre me fazem aqui também, que a gente está encerrando aqui também a nossa questão. Uhum. Se o trabalhador for demitido sem justa causa, qual prazo ele tem para continuar com o plano de saúde? Então, vamos lá. Após ser demitido sem justa causa, o empregado terá o direito de continuar com o plano de saúde, no mínimo, pelo prazo do aviso prévio. Se o aviso for de 30 dias, então esse período também será de 30 dias. Doutora Karina, se conseguir outro emprego, perco meu plano de saúde da antiga empresa? Então, na verdade, né,
se você conseguiu um novo emprego com registro e essa empresa ofereça plano de saúde, você vai perder sim o direito de continuar com o plano de saúde anterior, ok? Então, isso daí você vai ter que ver. Se você adquirir um novo emprego e essa empresa apresentar um plano de saúde para você, o plano de saúde anterior, ele vai ser cancelado, né? Vai ser extinto, porque não tem como você continuar com 2 planos de saúde, né? E, doutor Hernandes, conta pra gente, se a empresa cancelar o plano de saúde indevidamente, o que o empregado, né, ou o ex-empregado, ou o trabalhador ou a trabalhadora deve fazer? Então, caso a empresa cancele o plano de saúde durante o período da aposentadoria ou do afastamento previdenciário, o empregado pode buscar assistência jurídica do sindicato e requerer o restabelecimento do benefício na justiça e, dependendo do caso, uma indenização por danos morais. Então, você, trabalhador e trabalhadora, hoje todo mundo aprendeu bastante coisa aqui sobre o plano de saúde. Se acontecer qualquer problema com você, sobre plano de saúde, não deixe de estar buscando aqui a assistência jurídica do Sitcom, que nós estaremos aqui prontos a lhe atender, esclarecer e tirar todas as dúvidas, mandar ofício para a empresa, né, requerer através da diretoria aí conversa com a empresa sobre o plano de saúde, seja sobre rede referenciada, que muitas vezes geram questionamentos, né, seja sobre um cancelamento, né, sobre desconto no contra-cheque, ok? Não deixe de buscar os seus direitos. Isso aí. E agora vamos passar para quê? Para os andamentos jurídicos com o doutor Hernandes. Vou passar aqui. Das coletivas. Então, lembrando aqui, né, que os andamentos que nós passamos aqui nas lives são sempre das ações coletivas do sindicato, porque tornaria-se inviável nós estarmos passando andamentos de processos individuais, ok? Que são milhares, né? São milhares, não tem como. A gente ficaria aqui, acho que A semana toda. a semana toda. O ano inteiro aqui Falando. Exatamente. Tem alguma interação ou uma pergunta? Antes de iniciar, o Manassés deixa assim, doutora Karina, alguma novidade sobre o site da Reduc? Site da Reduc. Deve ser o Cine. Do site. Aí, não sei se é Cine. A pergunta deve ser em cima do Cine da Reduc, né? Novidades, é isso a pergunta? Isso, tem alguma novidade? Está funcionando normalmente o Cine? No momento não, que depende do Estado, né? Para poder funcionar lá. E os dias que eles querem... Depende do que? Eu não entendi. Acho que é do Estado, né? Não, Do Estado? É. Tá, então por enquanto não está funcionando. Não. Está dependendo da iniciativa do Estado. Os dias de Ativar, funcionamento, né? se for a pergunta em cima do Cine, Cine vamos- da Reduc, Vamos acreditar que seja isso. os dias é segunda, quarta e sexta. Porém, depende da autorização lá do pessoal, lá dentro da Reduc, se vai abrir ou não. Aí Tá. tem que estar indo lá pessoalmente, verificar. Se estiver aberto, vai lá, você escreve lá, deixa o seu currículo. Se não, aí aguardar o dia que eles vão abrir lá. Tá? Tá. Então, maiores informações, tá? Você pode estar entrando em contato com o sindicato ou com os diretores também da área, né? O Mauro, Romualdo, o Jean, ou até a doutora Paula, que também está sempre lá à frente na Reduc, para você estar tendo maiores esclarecimentos sobre isso, tá bom? Mas na próxima live, eles estando aqui, a gente esclarece melhor essa questão, ok? Aproveitando que já está o momento jurídico, só para não ler a pergunta e depois ter que ler novamente. Eu sei que esse é individual, mas o Carlos Silva deixou assim, processo da Produman. É ação individual, então a nossa recomendação é que ele entre em contato com o departamento jurídico pelo telefone 3658-9930, vai falar com o funcionário Guilherme, que vai consultar o processo dele e passar o andamento atual. Exatamente. Então tá aí o retorno para o companheiro Carlos Silva. Tá. Depois foi o Fábio Marques, ele perguntou sobre o andamento da Misel. Então, Mizel, eu vou falar aqui, tá? Vai falar daqui a pouquinho. Na sequência aqui. Então, eu vou começar pela coletiva Inova Rio, verbas decisórias, em 2 de julho de 2025, recebidos autos no Tribunal Regional do Trabalho para incluir em pauta de julgamento. Próxima coletiva, Bonifácio Montagens, em 24 de junho de 2025, intimação para audiência inicial por videoconferência agendada para o dia 31 de julho de 2025, às 8h50. Agora a coletiva, né? Misel Engenharia,
Em 23 de junho de 2025, apresentada uma petição no processo. O jurídico está analisando, aguardar incluir em pauta de julgamento. Então, esse processo, né, como teve a pergunta aí do companheiro, né, sobre a Lisiel, esse processo atualmente está lá no Tribunal Superior do Trabalho, aguardando julgamento de um recurso que foi apresentado lá no processo. Próxima coletiva, VBC Tecnologia, em 16 de junho de 2025, concluídos os autos para julgamento. Aguardar, incluir em pauta de julgamento. Próxima coletiva, Altivale Automação, medida cautelar, em 16 de junho de 2025, distribuído no Tribunal Regional do Trabalho para julgamento. Na outra coletiva, também referente ao Altivale Automação, verbas rescisórias, em 27 de maio de 2025, houve a remessa do processo à Coordenadoria de Admissibilidade Recursal. Próxima coletiva, Mexserve, verbas rescisórias, em 11 de junho de 2025, remetidos os autos à Coordenadoria de Admissibilidade Recursal para análise do recurso de revista que foi interposto pela Vibra Energia S.A. Próxima coletiva, Propave atual Blaspint, em 10 de junho de 2025, recebidos os autos para incluir em pauta de julgamento. Em 8 de junho de 2025, foi apresentado o parecer do Ministério Público do Trabalho, no sentido de que foi favorável aos trabalhadores. Aguardar o agendamento de data de julgamento. Próxima coletiva, TS Engenharia, em 6 de junho de 2025, concluídos para despacho. Tem um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal sobre o tema do ônus da prova de fiscalização do ente público. Então, o processo está sobreestado, aguardando o julgamento no Supremo Tribunal Federal acerca desse tema. Próxima coletiva, Equilíbrio Vertical, em 23 de maio de 2025, apresentada contra a minuta pelo Sitcom a respeito do agravo de instrumento por parte da Petrobras, que foi condenada subsidiariamente. Aguardar o encaminhamento para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Próxima coletiva é Perbras, contrato de parada com 141 trabalhadores. Foi feito o balcão virtual pelo Sitcom no dia 19 de março de 2025 e foi informado que está concluído com o ministro desde o dia 10 de março de 2025. Próxima coletiva, Masterlogic e verbas decisórias. Em 11 de abril de 2025, despacho de redistribuição do Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do recurso do Sitcom. Na medida cautelar referente aos salários retidos em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Próxima coletiva, TFM Petro, em 19 de março de 2025, distribuídos os autos ao Tribunal Superior do Trabalho, aliás, distribuídos os autos ao Tribunal Regional do Trabalho, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Então, devemos aguardar a data para incluir em pauta de julgamento. Próxima coletiva, REME, em 27 de janeiro de 2025, publicada a intimação para a penhora de 30% dos proventos de um dos sócios. Estamos agora aguardando a resposta do INSS a respeito dos demais sócios. Uma pergunta, Léo? Temos sim. Temos aqui a companheira Alexandra de Oliveira e a Mileide Mendonça. Elas duas perguntaram sobre o processo da MIP 170, saída em fevereiro. Tá. Olha só, hoje eu tenho uma notícia boa, hein? Então vamos lá. Primeiro, né, eu vou aqui já dar aqui um esclarecimento do pessoal e vou chegar em vocês, tá? Então presta atenção aí, pessoal da MIP 170 fevereiro. Quero ver, essa live vai bombar agora, hein? Ó, MIP, quem saiu da 170 e 175, aviso em janeiro, ok? Processo de verbas decisórias, que está aguardando agora só o fundo de garantia, a multa dos 40%. Eu já estive na vara, tá? Então agora nós estamos aguardando a Caixa Econômica comprovar a transferência junto ao Banco do Brasil, ok? Por quê?
Porque o dinheiro, gente, ficava no Banco do Brasil e tinha que ser depositado na conta vinculada de vocês, na Caixa Econômica, tá? Houve um problema com relação a informações cadastrais, porque a Caixa Econômica entende, e o Banco do Brasil também, né? Entendiam que deveria ter a CTPS física, mas a maioria de vocês era CTPS digital. Mas isso daí já foi sanado pelo juiz e foi encaminhado ontem, no dia 2 de julho, o despacho, né, o ofício, para que eles façam a transferência. Então, com certeza, deve estar saindo essa semana ou no mais tardar semana que vem esse valor da multa dos 40% e o fundo de garantia vai estar na conta de vocês, tá bom? Agora como é que pode, né, uma curiosidade, a carteira digital não tem o número da carteira física. E aí a conta vinculada, você indica ali e localiza a conta do trabalhador através da carteira de trabalho, entendeu? Através do PIS. Então essas informações não vêm na carteira digital. Complicado, né? Uma atualização aí que o Ministério do Trabalho tem que sugerir, né? Para poder incluir essa numeração. Exatamente. Então, se for necessário ainda alguma outra situação depois disso que o juiz fez, tá? A gente vai estar informando a vocês. Mas, por hora, o juiz deu um despacho e mandou cumprir de forma integral as informações que nós passamos, né? Para o banco, e o banco retornou e o juiz determinou que pague assim mesmo não tendo a carteira física, porque a carteira de vocês é digital. E vamos aguardar se vai haver algum problema aí nesse trâmite, mas acreditamos que não, tá bom? Então, o e-mail foi enviado para a Justiça e agora a gente vai aguardar ser pago para vocês, ok? Tá? Agora, a MIP. 175, medida cautelar, né, do pessoal, 175, diferença das verbas. O pessoal que nós já fizemos o acordo lá no Sejusc, no dia 23 de junho, vocês, no dia 1º de julho foi proferido despacho para expedição de alvará de transferência dos valores. Então, nós vamos aguardar que seja feito esse documento, o alvará, e feito esse documento vai ser transferido e nós vamos estar chamando vocês aqui o quanto antes para estarem recebendo e assinando o recibo direitinho que receberam os valores, ok? Logo, logo, assim que for feita a transferência, nós vamos convocar todos os trabalhadores para pagamento, tá? MIP, contrato 180. O pessoal do contrato 180, nós teremos audiência amanhã, tá agendada para as 9 horas da manhã no Sejusc, tá bom? Então, nós vamos ter uma audiência, mas não sei se iremos resolver qualquer coisa. Por quê? Porque neste processo ainda não temos valores retidos, não tem nada, a Petrobras não apresentou nenhum valor que ela conseguiu reter para fins de pagamento e a gente está fazendo acordo. Mas vamos aguardar amanhã o que a MIP vai estar falando sobre isso. A MIP, contrato 163, Transpetro, tá? Foi redesignada, né, a audiência telepresencial para o dia 20 de agosto, às 10h20. Ainda não temos nada com relação a tratativas de acordo, não temos valores dentro do processo. O que nós temos é uma resposta de uma mediação que foi feita no Ministério Público do Trabalho, onde a Transpetro informou que o valor que ela iria disponibilizar para estar transferindo para cada sindicato, ele não será mais transferido em razão dela ter sofrido uma penhora, né, um bloqueio junto a uma vara de São Paulo, lá de São Sebastião, de um processo contra a MIP que está correndo lá em São Paulo. Então, todo aquele trâmite que iria ser feito no Ministério Público do Trabalho possivelmente não mais vai ocorrer. E a empresa, né, a Transpetro, tanto quanto a empresa, não informaram até hoje lá no processo se elas vão dispor outros valores lá para estar resolvendo essa questão, ok? Então, o que nós temos hoje é que no contrato 63 nós teremos audiência dia 20 de agosto para dar prosseguimento ao processo. Agora, do pessoal da MIP, do contrato 170, Reduc, aviso em fevereiro. Prestem atenção aí, quem foram as trabalhadoras? Opa, foi a Alexandra Oliveira e Mileide Mendonça. Alexandra e Mileide.
vocês e os demais trabalhadores, nós temos uma proposta que foi apresentada para vocês do contrato do aviso de fevereiro de 2025. Ficam convocados, atenção, todos os trabalhadores, os 118, não, tá? Para virem ao sindicato a partir do dia 7, de 9 às 17, para tomar conhecimento da proposta e, se tiverem interesse, assinar autorização para homologação do acordo. Então, vocês já fiquem sabendo que nós conseguimos fechar uma proposta junto à empresa MIP e nós estamos dependendo agora de vocês virem ao sindicato para estarem sabendo a ciência dos valores, ciência do que foi acordado e lembrando, embora nós tenhamos trabalhadores que não buscaram só assistência jurídica do sindicato, se eu salvo engano são 27 que entraram com processos individuais, nós conseguimos, tá, convencer a empresa a estar fazendo proposta de acordo para vocês também. Ou seja, primeiramente a empresa tinha oferecido uma proposta para pagamento de 91 trabalhadores, entendeu? Conquanto nós estamos, né, aqui no jurídico para atender todos vocês. Então, embora nós tínhamos essa questão de 27 que colocaram em advogado particular, que estariam primeiramente fora por terem feito isso, porque não existe você colocar a mesma situação em 2 advogados, tá? Informando aqui a vocês, mas tendo em vista essa questão, nós conseguimos entabular um acordo para que seja um acordo viável para todos os 118. Então, venham a partir do dia 7 para saber a proposta, valor e se tem interesse em assinar desde já a autorização. Lembrando ainda a vocês, trabalhadores da MIP, que nós estamos trabalhando diligentemente para tentar justamente resolver essa questão, uma vez que a empresa, né, hoje, a situação financeira dela não é boa, vocês sabem disso, a empresa não está com uma situação financeira boa e que nós precisamos garantir que vocês venham a receber antes que venha um processo judicial, de uma medida, por exemplo, de uma recuperação judicial e que possa inviabilizar a possibilidade de recebimento de acordo nesses processos, né, onde a gente já tem entabulado aí os acordos. Então, vocês entrem em contato, sim, com o sindicato, venham ao sindicato para que a gente possa estar otimizando essa questão, ok? Qualquer dúvida, doutora Karina está aqui, doutora Hernandes, doutora Paula, para estar falando com vocês, tá? Isso. Mesmo o trabalhador não entrou com um processo por aqui particular, ele vai... Não, é porque nós tivemos, nesse caso do contrato da 170, Então, nós tivemos trabalhadores que, além de terem entrado dentro dessa ação coletiva, eles concomitantemente fizeram ações com um advogado particular, entendeu? O que estava gerando um impasse para que nós conseguíssemos, né, fechar o acordo, inclusive. Mas nós conseguimos fechar uma proposta e juntar todo mundo para que todos venham a receber. Muito bom. Tá bom? Ótimo. Aproveitando já esse gancho, doutora Karina, a Alexandra Oliveira deixou assim, graças a Deus. A Mileide Mendonça deixou assim, que boa notícia, doutora Karina. O Cosme falou que vem. A Alexandra deixou uma pergunta assim, pode ser amanhã? Vou iniciar numa empresa na segunda, na verdade meu marido. Sim, se você quiser vir amanhã, Alexandra, já pode vir. Eu vou deixar separado o seu. Pode deixar. Amanhã eu tô aqui também. Sem problema. Ela deixou assim, é porque eu estou sempre assistindo a live. Aí ela passa as informações pro marido dela. Isso, Tá bom. ótimo. Maravilhoso isso. Continue assim. Tá ótimo. Então, agora, né, mais alguma interação? Não, então, o pessoal já sabe, né, o pessoal da MIP tem que vir aqui no sindicato a partir de segunda, né? Exceção da colega aí que vai ter um problema, ela já pode vir amanhã, que eu já vou deixar o dela separado, porque a gente está confeccionando também, tá, gente? As autorizações, a documentação, tudo direitinho para mostrar para vocês. Por isso que a gente colocou dia 7, tá? Ela deixou o nome dele, Enoche Siqueira. Enoche Siqueira, tá ok. Ok.
Então, sorteio agora, né? Isso. E agora vamos partir para o sorteio? Resultado da enquete, doutora. Foi o resultado da enquete? Tivemos 20 votos, Tivemos 20 votos, né? 14 sim, que já utilizaram a clínica, e 6 não. E 6 não. Show de bola. Perfeito. Então, quem não vê, o sindicato está aberto aqui, né? Com vários convênios. E semana que vem a gente vai apresentar alguns Tem outros um- convênios que o sindicato Quem tem, nunca né? fez uso do convênio médico, Que às vezes a pessoa dos nem benefícios sabe, né? indiretos do sindicato, venha Exatamente. conhecer, venha até o sindicato com a sua carteirinha, usar lá o dentista, fisioterapia, né? E assim, às Ótimo. vezes a pessoa pensa que eu tenho que ir ao dentista só quando eu estou precisando. Não, a pessoa de 6 meses ela tem que fazer o quê? A limpeza, né? A limpeza e a aplicação de flúor. Exatamente. Então não é só quando está com algum problema, com alguma dor. Não, ela tem sempre que ter bom essa tá frequência fazendo- de 6 meses. Então, Fazendo manutenção, né? quem quiser aí Vamos lá, pastor? comparecer ao Fazer o sindicato. sorteio? Vamos lá? Lembrando aí quem vai ganhar nosso prêmio do dia, que é um cooler, né? Mostra aí, Léo, pra gente. Aí, ó. Ó, o prêmio, ó. Tira aí, Zé, pra gente agora. Hoje o Zé vai tirar aqui pra gente. Cruzar os dedos aí. Bem Tambores. gigante. Pode falar aí o número. Pode falar? Vamos lá, número 08. 08, quem foi o ganhador? Valtinho Oliveira. Valtinho Valtinho. Oliveira. Tem que ter quantos segundos aí? 15 segundos a 15 partir de segundos, agora, hein? Vamos lá, hein? Sortudo, hein? Responder aí. Vamos ganhei, lá, ganhei. Valtinho Oliveira. E E tem que ter participado e da quem não enquete ganhou tá na também. expectativa. Tomara que tenha saído. Valtinho Oliveira está presente aí na live. Deixei aí nos comentários. Ganhei. Agora, vamos lá, 15 segundinhos. Enquanto isso, o pastor Giandro Silviano disse: dia 7 estou aí. Perfeito, pastor. Venham sim, gente, a gente poder resolver esse problema da MIP. Cosme Batista também falou: vou. Ótimo. E o Valtinho já deixou, ganhei. Ganhei, Parabéns, parabéns, Valtinho. Só dizer pra gente onde você vai querer retirar, se é aqui na sede do sindicato, né? Ou lá no estacionamento da Reduc, não é isso? É isso aí. Parabéns aí pra você, participou aí e ganhou aqui na nossa live esse prêmio. Parabéns a vocês também que participaram aqui da live e também ganharam, né, sabendo, adquirindo conhecimento, sabendo um pouco mais da nossa categoria, participando aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de todos. E o Valtinho disse aí para onde ir. Pego no caminhão. Pega no caminhão, É, pessoal, doutora, né? Tá ótimo. só aproveitar. O companheiro Manassés Nunes, ele perguntou assim: como eu sei o meu número? Eu crio uma relação. Mostra Aqui, Mostra ó. aqui. Nós, como é que a gente sabe o número? A gente cria uma relação, ó. E aí no finalzinho a gente sorteia, mas aqui é tudo às claras. Bota aqui mais perto. Ó. Aqui, ó. Fica todo mundo que participou da live aí, ó. E preencheu os requisitos. Quem respondeu lá sim ou não, é colocado os nomes Tudo das certinho pessoas aqui. direitinho para poder participar lá do sorteio. Quem colhe essas informações Hoje é o nosso Léo aqui que você companheiro. só... Aparece aqui, Léo. Aparece aqui agora, Léo, para o pessoal ver quem é você, Aqui, ó. ó. Olha o Léo, ó. O Léo que é o aqui. nosso administrador aqui da live, Isso. tá bom? Ele anota tudo pra gente. E aí vai entrando de acordo na ordem que o pessoal vai entrando e comentando, participando da enquete. Exatamente. Então, Tá chegamos bom? aí o... Ao final, né, de mais uma quinta-feira de Tem diretoria mais em alguma foco. coisa, Léo? Ah, sim, ó. O Manassés, ele parece que ele corrigiu. A pergunta que ele tinha feito é: vai ter cine na Reduc? Sim, é isso mesmo. Ah, sim. Então, como eu falei, depende lá Do Estado, né? do pessoal lá da Reduc. Reduc, os dias que vai abrir, é segunda, quarta e sexta, porém tem dias que eles vão estar lá ou não, entendeu? Depende da demanda também, as empresas quando estão pedindo currículo, aí vai ter sempre gente lá para poder estar recebendo e cadastrando as Então ele pessoas. tem que comparecer, né? Tem que estar indo lá, em segunda, quarta e sexta, se vai estar aberto, você vai, entra e cadastra o seu currículo. Se não, esperar um dia que esteja aberto. Pronto. Não depende do sindicato, depende da disponibilidade deles lá, do pessoal lá Do Cine e da Reduc. Cine da Reduc. Certo. Aí, para fechar aqui, Márcia Andrade desejando uma boa tarde a todos. Boa Marcelo tarde. Boa Branco. tarde, Márcia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos aí. Vanderlei
Overney, também aqui desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Ricardo Assunção. Boa tarde. Só. Tá, então agradecemos a presença e a audiência de vocês aqui na nossa live, né? Zé, quer dar um tchau aí pro Não, pessoal? só desejar aí uma boa semana para todos aí. Até a próxima quinta-feira aí, se Deus quiser. Isso aí. Boa tarde a todos. Desejar Fala aí, também, doutor. agradecer, né, a presença de todos e desejar uma ótima quinta-feira abençoada para todos. É isso aí, um ótimo final de semana, né? Que tá chegando aí com friozinho. Protejam-se, se cuidem. E até a próxima live, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa tarde a todos.